Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Sexta de Casa, uma oportunidade para que juntos sejamos edificados pela palavra de Deus e ao finalzinho oremos juntos. Então a nossa sugestão sempre é que, se você puder, reúna a família e use esse momento como um culto doméstico, uma boa prática para você e toda a sua família, uma meditação rápida da palavra de Deus e a oportunidade de orarmos juntos. Antes da nossa meditação de hoje, meditação que foi feita na nossa reunião de oração, que acontece todas as sextas-feiras às 5 horas da manhã, o clamor pela família. Então, daqui a pouquinho eu quero compartilhar com você a mesma reflexão que nós usamos nesta manhã na reunião de oração. Reunião de oração às 5 horas da manhã, o clamor pela família, é uma grande bênção. E se você puder, participe conosco todas as sextas-feiras, 5 horas da manhã. O clamor pela família. Começa às 5 horas e termina às 6h30. Então dá tempo direitinho para aqueles que precisam se deslocar e tem que ir para a escola ou para o trabalho, né? Então a oração da madrugada. E hoje pela manhã eu fiz uma reflexão antes das nossas orações baseada no livro de Daniel. E daqui a pouquinho eu vou semear no seu coração. Nesse final de semana nós teremos mais uma celebração dos 30 anos de organização da nossa querida Sexta Igreja. São 30 anos de história, memórias, boas memórias, né? E nós queremos glorificar a Deus por isso. Então no domingo nós teremos 2 cultos, né? Para evitar a quantidade grande de pessoas, nós vamos desdobrar em 2 cultos. Nós vamos ter, por exemplo, um musical. Então, se fizermos um culto só, aí nós excedemos o número de pessoas, né, um número ideal para que nós estejamos no templo. Então nós teremos o culto às 17 horas e também às 19 horas. O pregador será o reverendo Honório Portes, da 2ª Igreja Presbiteriana, e teremos esse musical especial, os 30 anos de organização da Sexta Igreja. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade e desde já agradecemos todas as pessoas envolvidas nesse projeto, né? Porque é trabalhoso, né? Toda a documentação, todo o ensaio, toda a produção feita. Então nós louvamos a Deus por isso e desde já agradecemos a todos aqueles que estão envolvidos diretamente. Tudo pensando em você, pensando na sua família, para que tenhamos momentos de edificação com este culto que nós oferecemos a Deus para o louvor da sua glória. Bom, amanhã, sábado, às 10h15, você sabe, nós teremos o programa Cada Dia. Nós temos como pregador oficial desse programa da Sexta Igreja o reverendo Hernandes. E nos sentimos privilegiados por isso. Pastor Hernandes, um amigo querido de muitos anos, tem nos ajudado na proclamação do Evangelho através do programa Cada Dia. Então ele é o pregador oficial desse programa da Sexta Igreja e que veicula todo sábado às 10h15 pela TV Vitoriosa, o SBT. São 19 cidades, né, que podem assistir o SBT, a TV Vitoriosa. Então é um esforço bom para que façamos o nome de Jesus conhecido. Amanhã o programa tem um tema muito especial, o poder do Evangelho. O reverendo Hernandes vai falar sobre esta bênção que é, essa boa notícia, o poder do Evangelho. E você não pode perder. Você pode assistir tanto no SBT, pela televisão, quanto pode assistir aqui pelo nosso canal do YouTube no mesmo horário, 10h15 da manhã. Ao meio-dia, o nosso irmão Celso veicula o áudio do programa na rádio Dimensão FM. Ele tem um programa lá, Raízes Evangélicas, e ao meio-dia ele veicula o áudio do programa. Então, pela internet, pela televisão, pelo rádio, nós fazendo Jesus conhecido através do programa Cada Dia.
Bom, nós faremos agora, vamos veicular a chamada desta série de mensagens em que nós estamos celebrando os 30 anos, e eu volto em seguida para compartilhar com você a palavra de Deus. Não sai daí, eu volto já com o nosso Cesta de Casa. Muito bem, de volta com o nosso Cesta de Casa, vamos compartilhar a palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, no capítulo 5, no versículo 22. Daniel, falando para Belsazar, o filho de Nabucodonosor, ele disse assim: Tu, Belsazar, que és seu filho, ele se referia a Nabucodonosor, não humilhaste o seu coração, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Eu vou explicar para você o contexto deste versículo aqui, em que Daniel se volta para Belsazar e diz para ele: olha, mesmo sendo filho de Nabucodonosor, você sabendo de tudo isto, você não se humilhou no seu coração. O que acontece é que Belsazar assumiu o trono no lugar do seu pai, Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Belsazar resolveu dar uma festa para 1000 pessoas. Uma festa terrível, em que ele misturava também a questão de idolatria. Era uma festa cultica. Ele resolveu prestar culto a alguns deuses, a Bíblia diz. Reuniu 1000 pessoas, e quando ele estava lá já embriagado, e havia lá as concubinas, uma festa imoral, uma festa terrível. Como se não bastasse toda aquelas ofensas a um Deus poderoso, ele resolveu pegar os utensílios que o pai dele trouxe lá de Jerusalém, do templo, quando sitiou Jerusalém e saqueou o templo. Ele lembrou-se de alguns utensílios, algumas taças, coisas que eram usadas no culto lá em Jerusalém. E ele então se lembrou disso, pediu que trouxesse. E ali agora eles bebendo vinho naquelas taças de ouro, de prata, que eram usadas nas celebrações lá em Jerusalém, no templo, ele ofertando tudo aquilo também aos deuses dele. Ele foi surpreendido porque apareceu uma mão escrevendo na parede, Mene Mene Tekel Parsim, uma frase. E aí ele ficou muito apavorado. A Bíblia Sagrada diz que a musculatura dos ombros dele relaxaram assim. Os joelhos começaram a bater um no outro de medo. Ele ficou assustadíssimo com aquilo. Começou a gritar, chamar pelas pessoas, vendo aquilo, e a mãe dele foi lá ver o que o filho dela, estava tão apavorado. Chegou lá e falou: não, filho, fica tranquilo, tem alguém aqui que sabe ler essas coisas, interpretar mistérios, e a mãe tentou apaziguar aquela situação, e de fato chamaram Daniel, que já era um velho. Daniel foi levado para o cativeiro com 13 anos, e ele ficou 70 anos no cativeiro. Ele já era um homem, um idoso. E ele então adentrou lá a presença, lá onde o Belsazar estava dando aquela festa, e viu lá aquela frase escrita na parede. Mas antes dele interpretar, ele diz para Belsazar: Belsazar, o seu pai foi um homem muito poderoso. Ele mandava prender, mandava soltar. Resolvia quem ia viver e quem ia morrer. Seu pai era muito soberbo, foi muito poderoso. E um dia Deus o humilhou. Deus fez com que ele fosse retirado do convívio social
e ficasse 7 anos pastando como um animal no campo, até o dia que ele reconheceu que Deus tem poder sobre o reino dos homens. Se você quiser ler essa história, leia o capítulo 4 do livro de Daniel, narrada, escrita pelo próprio Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 começa dizendo: eu, Nabucodonosor, e ele conta essa história do que ele passou até que ele entendesse que existe um Deus todo-poderoso. Daniel, antes de ler o que estava escrito na parede e interpretar para Belsazar, ele diz: você sabia de tudo isso? Você sabe o que aconteceu com seu pai? E esse versículo que nós lemos. E mesmo sabendo de tudo isto, sabendo da história, da experiência do seu pai, você não humilhou, você não se humilhou no coração. Você faz essa festa aqui, ofende Deus, provoca Deus trazendo esses utensílios consagrados para culto a Deus, nessa festa, nessa orgia toda aqui, mesmo sabendo o que Deus fez com seu pai, você não se humilhou. E aí ele disse o que significava aquela frase lá. Significa que você foi avaliado, você foi pesado. Deus resolveu trazer juízo sobre a sua vida, analisar você. Você foi pesado na balança de Deus, as suas atitudes, as suas ações. E você foi achado em falta. E Deus vai retirar de você o reino. Naquela mesma noite, Belsazar morreu e Dario assumiu o trono, o rei Medo-Persa assumiu o poder da Babilônia. Bom, você diz assim, qual que é a lição para nós? Essa lição é para trazer medo a nós, medo de Deus? Nós precisaríamos ter mais temor de Deus mesmo, né? Essas pregações de hoje, né, que parece que não querem mostrar o Deus justo, o Deus juiz, como que o Deus do Velho Testamento não fosse mais o Deus do Novo Testamento, como se Deus ignorasse tudo e Deus não trouxesse juízo sobre nada. Não, Deus continua sendo um Deus todo-poderoso e que deve ser respeitado, temido, porque Deus é um Deus justo, santo. E essa falta de respeito de Belsazar, ela perdura, ela atravessou a história e ela chegou até nós. Ainda hoje as pessoas não têm temor de Deus. O conselho que Daniel deu, aliás, conselho não, uma exortação a Belsazar foi: você sabendo disto, dessa história, você não se humilhou. Meus amados, nós conhecemos muito, o suficiente para que nós nos humilhemos na presença de Deus. A oração é um método maravilhoso criado por Deus, porque quando nós oramos, é um gesto de humildade, de humilhação. Quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós invocamos a Deus, nós estamos mostrando através da nossa ação que nós somos insuficientes, que nós precisamos de Deus. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, nós somos curados da arrogância, da altivez, da idolatria, coisas que provocam a ira de Deus. Belsazar, sabendo de toda a história do pai dele, a rainha mãe que foi introduzida lá naquele momento e que tentou acalmar o filho dela, ela poderia muito bem também ter exortado o próprio filho dela. Não é tentar, não, calma, não preocupa. Alguém pode interpretar isso. A questão não era só essa, a questão é o que estavam fazendo. Aquela rainha mãe poderia muito bem também ter dito para o filho: meu filho, você não sabe da história do seu pai? O seu pai, ele era arrogante, ele também era idólatra, até o dia que Deus, o Deus Altíssimo, o fez entender que existe o Deus que tem o domínio sobre o reino dos homens. Lembra do seu pai? Ela poderia ter ajudado, mas não bastou o conhecimento da história, não bastou a experiência do pai. Belsazar
foi julgado e foi condenado. Meus amados, que nós tenhamos temor de Deus, que nós nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus. A oração é essa bênção. Quando nós nos prostramos diante de Deus, nós estamos reconhecendo que existe um Deus no céu e que nós somos dependentes dele. A oração, nosso prostrar diante de Deus, afugenta essa arrogância, afugenta essa síndrome apresentada por Belsazar. Que Deus nos abençoe, que você ensine para os seus filhos se humilharem na presença de Deus. Que você conte para os seus filhos experiências com Deus que possam ajudá-los também a se humilharem na presença de Deus. Que nós, olhando para tudo que está acontecendo, nós aproveitemos para nos humilharmos na presença de Deus. Porque apesar de tudo que está acontecendo, para muitas pessoas não tem sido suficiente para que se prostrem e invoquem o nome do Senhor. Nós sabemos o suficiente para nos humilharmos na presença de Deus. Deus abençoe você, toda a sua família. Vamos orar. Vamos agora nos humilhar na presença do Senhor e declarar a nossa total dependência dele. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de, mais uma vez nesse dia, invocar o seu nome e declarar a nossa insuficiência, a nossa dependência do Senhor. Deus amado, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, tem domínio sobre o reino dos homens. O Senhor é Deus maravilhoso, amoroso, Deus justo, santo, Deus bom, compassivo, longânimo, benigno. O Senhor é o nosso Deus e nós queremos tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória, reconhecendo que somos pequenos, falhos e carecemos da sua graça, da sua misericórdia. Abençoa, Deus, aqueles que estão acompanhando o Cesta de Casa, as famílias. Abençoa aqueles que estão doentes, que o Senhor traga a bênção da cura para cada um. Peço que o Senhor abençoe, ó Deus, os idosos, que o Senhor traga para eles consolo, força, e que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, em todo o tempo, levando-nos a só temer o teu nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma noite boa, um sono reparador e tranquilo. Não se esqueça, amanhã 10h15, aqui pelo canal do YouTube, também pelo SBT, o programa Cada Dia. Fique com Deus. A gente se vê. Tchau, tchau. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Olá, pessoal! Assista ao programa Cada Dia da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia em parceria com a Luz para o Caminho. Certo, Ricardo? Sim, pastor Hernandes, todos os sábados às 10h15, aqui pela TV Vitoriosa e simultaneamente pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Sexta Igreja e Luz para o Caminho, cumprindo a missão. Nós existimos para fazer Jesus conhecido.